Vamos abrir a palavra de Deus no texto que já foi citado, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. Só que vamos ler o versículo 25, 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A promessa, enquanto finalidade, é vazia de sentido e de propósito, visto que por mais preciosas que sejam, revelam parte do que há reservado para aquele que teme, para aquele que prossegue em Deus. Ou seja, quando o Senhor concedeu ou concede promessas para a sua igreja, para os seus filhos, Ele não está passando para nós o final da nossa carreira cristã ou do nosso relacionamento com Ele. As promessas, na verdade, elas fazem parte de um trabalhar de Deus para com a nossa vida. As doces promessas do Senhor, elas se alojam em um coração cheio do Espírito Santo, como parte de algo mais desejável e amável. O que isso quer dizer e revelar a nós nesta noite? Hoje, por graça, promessa de Deus, habita em nós o Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador para estar em nós, para habitar conosco. A promessa, Emanuel, Deus conosco. Quando Ele faz a promessa, seja em qual área for, esta promessa irá se encaixar em um coração que já habita o Espírito Santo, em um coração que reina o Senhor Jesus, que prevalece o governo, a vontade de Deus. Podemos ter como exemplo, podemos observar os nossos pais na fé, como Abraão, Isaque e Jacó, que em Hebreus, no livro de Hebreus, eles são citados como aqueles que optaram em saudar de longe as promessas terrenas para desfrutar de toda a plenitude que há na eternidade. Sim, em vida, Deus fez a eles promessas, mas as promessas que o Senhor deu a eles não foi o motivo para que eles andassem, servissem e permanecessem em fidelidade a Deus. Além das promessas, o olhar de Abraão, de Isaque e de Jacó estava naquilo que não poderia ser visto pelos olhos humanos, mas sim por aquilo
que Deus havia prometido para a eternidade. Eles abrem mão de promessas temporais para serem movidos, encorajados, para servirem a Deus por aquilo que certamente os olhos humanos ainda não haviam visto. Diante de um exemplo como esse, e o texto que nós lemos, que nos serve de referência, nós podemos então concluir que para o cristão, a promessa é o meio de real motivação, mas nunca, jamais, a finalidade da sua vida. Por quê? Se alguém vive apenas em função de uma promessa, quando esta promessa se cumprir, o que será do restante da sua jornada, da sua caminhada, do seu relacionamento com Deus? Quando olhamos na palavra de Deus e vemos a experiência de Ana, que desejou, que ansiou, que pediu ao Senhor um filho, quando o Senhor concedeu, Ana cuidou de Samuel. Quando Samuel foi desmamado, o que fez Ana? Ela entregou Samuel a Eli para servir no templo. E a palavra diz que depois Ana teve filhos e filhas. A vida continuou, mesmo que Deus, usando a vida de Eli, naquele dia que ela não podia nem clamar, somente balbuciava, somente chorava na presença de Deus. Deus usou Eli dizendo: vá para casa, Deus cumprirá o desejo do teu coração. Deus cumpriu, a promessa se cumpriu, mas a vida de Ana, ela sofreu continuidade. Então, a base da minha vida, da tua vida, não repousa apenas nas promessas. As promessas servem sim para nos encorajar, para dar motivação, mas elas não são o final do nosso relacionamento com Deus. Por isso, no texto do Evangelho, segundo São Mateus, Jesus apresenta promessa tal no meio do Sermão do Monte, onde são destacadas as características dos habitantes do reino de Deus. Quando o Senhor, Ele ministrou esta palavra no Sermão do Monte, Ele estava se referindo a uma sociedade alternativa. Ele estava se referindo a um grupo de pessoas que receberiam esse ensino e viveriam em contramão à ordem e ao segmento deste mundo. Por isso, o homem natural, quando ele lê as bem-aventuranças, ele olha e diz: é impossível cumprir o que Jesus ensinou, é impossível obedecer o que o Senhor falou. Naturalmente, sem o Espírito, sem o novo nascimento, a verdade é que o ensino de Jesus é impossível. Mas quando ao homem manifesta a graça, ele torna-se morada do Espírito Santo. Aquilo que era impossível torna-se possível, torna-se a maneira do cristão viver. Por isto, quando o Senhor ministrou, Ele sabia que com a descida, a vinda do Espírito Santo, toda a palavra que Ele estava ensinando, que ficaria registrada, que seria compartilhada
compartilhada, esta palavra não se perderia, alcançaria vidas que ouviriam, que praticariam. E ele disse: olha, a quem vou assemelhar? Aqueles que ouvem, aqueles que praticam a minha palavra. Vou assemelhar ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que é maravilhoso. O ensino de Jesus não é para o homem natural ou carnal, mas a palavra de Jesus, ela encontra guarita, ela encontra espaço na vida do homem espiritual. No verso 25, Jesus também nos deixou o ensino sobre as preocupações da vida, ou seja, sua ordem e relevância. Olha o que o versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem tão quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Vem a pergunta: não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Quando Jesus estabelece prioridade correta no coração de um cristão, nos inspira a viver por algo que se mostre absolutamente vital. O que é isso? A presença do grande e eterno Rei sobre nós. Ou seja, quando nós nos comportamos como o irmão ensinou aqui, o desespero, até mesmo a questão de cobrar o tempo que servimos a Deus. Sabe o que acontece conosco? Como o personagem da peça, nós não experimentamos o gozo da salvação. Por quê? Porque aonde está a nossa preocupação? No que comer, no que vestir, no que beber. E isto rouba a alegria da salvação. A palavra de Deus é clara. Se eu sirvo a um senhor e tento servir a dois, eu vou agradar a um e aborrecer o outro. Então, se a minha mente, ela se torna um local para o depósito de questionamentos, de preocupações, de medos, de insegurança, olhe bem, de pavor, de terror, de andar conforme está o mundo, aonde terá na minha mente o lugar para adorar, servir, viver segundo os princípios do reino? Alguém pode dizer: mas pastor, o senhor não conhece a realidade que eu estou vivendo. Estou com pouco dinheiro, estou sem trabalho, estou preocupado, em aflição. Mas eu não estou aqui para discutir com você as suas razões. Eu vim aqui nesta noite para dizer que esta palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela dá o testemunho de Davi, que diz: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Com que posição eu vou ficar? Vou ficar
com o comportamento de crentes carnais, que quando as coisas não acontecem como ele precisa, ou como ele espera, se voltam, ou seja, dão as costas para Deus, e se voltam para o mundo, procurando no mundo a solução. Ou eu vou ficar com testemunho de homens que, como Davi, que Deus tirou de trás das ovelhas e o colocou como rei de Israel. Eu vou ficar com o testemunho daquele que crê, porque aquele que crê é como rocha que não se abala, mas permanece para sempre. Buscar, antes de mais nada, submeter-se a Deus. Isto é imprescindível para nós, de modo que Deus, Ele então nos motiva a assim proceder por meio das infalíveis promessas. Então, Ele dá a promessa a nós, para que eu me mova em direção à promessa. Eu preciso me mover, ou seja, a promessa de Deus demarca o que de fato deve ser considerado prioridade para nós, o que realmente se mostra relevante para nós. Olhe isso, os anseios humanos, toda ansiedade, preocupação, se mostram inúteis, dispensáveis, à frente às questões que são reais, de real valor. Quem já parou para pensar nisso? Quem é que poderia acrescentar uma hora à sua própria existência? Você já ouviu falar alguém diante da morte e dissesse: morte, fica aí, eu vou viver mais uma hora, eu vou viver mais um dia, eu vou viver mais uma semana, eu vou viver mais um mês ou mais um ano. Não existe diante da morte, nós não temos como negociar. A hora que ela chega, ela leva, porque ela leva algo falível. Quando Deus disse ao homem: tu és pó, e para o pó você vai voltar. Então, toda preocupação que temos fora das coisas valiosas e eternas de Deus, perca de tempo se preocupar com coisas que nós não podemos mudar. A pergunta do verso 27 demonstra quão desprezível é toda preocupação, todo anseio humano, toda inquietação. O homem está fadado ao fracasso, tem sim a sua sorte alterada no instante em que faz do Senhor o centro para toda a sua existência. É tão importante frisar isso. Toda a humanidade preocupada, ansiosa, desesperada com aquilo que vai comer, beber, vestir, vive angustiada. Quando é que a coisa muda na vida do homem e na vida da mulher? É quando o homem tem um posicionamento e diz: Senhor, até hoje o eu dominou a minha vida, a minha vontade prevaleceu. Mas hoje, ouvindo a tua palavra, eu decido, eu não quero mais dominar a minha vida, porque o que está me restando é depressão, angústia, medo. O que está reservado para mim é estar ansioso, desesperado. Mas hoje eu entrego o governo da minha vida nas tuas mãos. Assume
governa, dirige, supre a minha necessidade. Foi o que Abraão respondeu para Isaque, quando este perguntou: aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas e o cordeiro? Abraão disse: houve um dia que eu entreguei a minha vida nas mãos do Eterno, e eu aprendi que o cordeiro, o Eterno proverá. Deus proverá. É Ele. É Ele. Nesse sentido, as promessas são vitais, pois nos fazem contemplar o que está por vir, ao passo que não nos detém em limites impostos por nossas condições. Vem cá, meu filho, por favor, me ajude aqui. O Senhor vem e faz uma promessa ao nosso irmão, seja em qualquer área. Por que Deus faz uma promessa? Ele faz uma promessa para nos livrar. Ele faz a promessa para nos libertar. Porque se Ele não fizer, olhando para você mesmo, você sempre vai achar difícil, impossível. Você se sentirá incapaz. Você se sentirá inapropriado para viver o sobrenatural de Deus. Deus, sabendo da nossa estrutura, Ele faz a promessa e diz: não olha mais para você, olha para a promessa, veja a promessa, eu vou cumprir, não por causa de você, mas eu vou cumprir porque eu falei, e a palavra do Senhor não volta vazia. Muito obrigado. A promessa me liberta dos limites da incredulidade e me faz conceber uma nova e perfeita realidade. Quando vem a incredulidade atrás de mim, como um fantasma, uma sombra dizendo: não vai conseguir, não vai dar certo, a coisa vai piorar, ali vai falir. Você viu fulano, olha a vida dele. Quando a incredulidade vem, me lembra o Espírito: você não tem promessa, você não recebeu a promessa. Então canta: de Deus muito firmes são as promessas. É por isso que Ele dá a promessa. Ele não dá a promessa porque somos fortes, melhores ou bons. Ele nos dá a promessa para que quando o dia mau chegar, a incredulidade vier, o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Olha o que aconteceu com o nosso irmão Pedro. Toda a circunstância temível, quando Pedro e os demais estavam naquele barco, em meio ao caos de ondas ferozes, não foi capaz de mantê-lo na segurança de uma frágil embarcação. O Senhor despediu os seus discípulos e eles rumaram para o outro lado do lago. No meio, o mar ficou revolto, o vento era forte, feroz, a embarcação corria perigo. Vem o Senhor andando sobre as águas. Eles olham e pensam, gritam, imaginam, homens daquela experiência, estrutura, gritando. Qual era o grito que estava no coração e nos lábios? Todos juntos gritaram: é um fantasma!
Você sabe o que é isso? Conviver com a pessoa, conhecê-la, andar com ela, alimentar-se com ela, dormir no mesmo lugar que ela, andar de noite, andar de dia, mas de repente você identifica um vulto, não consegue identificar que é o mestre. O que é que se manifesta? Manifesta a ideia. Qual ideia? É um fantasma. É um fantasma. Não, não era um fantasma. Senhor, aleluia. E aí Pedro agora, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda vá ter contigo. No momento em que se viu motivado pelas palavras de Jesus, lançou-se sobre as águas. Sabe o que aconteceu? Viu algo extraordinário. É melhor ficar assim, que aí falhando os irmãos. Isso. Viveu algo extraordinário, algo que Pedro teve sua realidade alterada por crer nas promessas de um Deus que não mente. Pedro viveu algo que nenhum ser humano mais viveu. Não sei se alguém vai viver, mas Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque o Senhor fez uma promessa: vem. E Pedro saiu do conforto do barco. Pedro estava seguro, o mar estava quieto. Agora ele podia ficar sossegado. Agora eu sei que é Jesus, eu posso ficar tranquilo. Mas Pedro não ficou acomodado. Ele disse: o Senhor fez promessa, então eu vou andar segundo a palavra do Senhor. Sabe o que ele experimentou? Ele experimentou o sobrenatural. Ainda sobre, é exatamente esta a vida que Deus tem preparado para todo o seu povo, viver coisas sobrenaturais. Por isso é que o Senhor nos chama nesta noite e fala sobre promessas. O Espírito está dizendo: Isaías, sai do comodismo, vem viver o sobrenatural. Vamos aplaudir o Senhor que nos chama. Aleluia. Ainda sobre as promessas, podemos dizer que nos informam sobre nossa identidade perante os olhos do Pai. Por meio de uma pergunta retórica, Jesus indica quão valiosos somos em Deus e para Ele. Olha o que diz o versículo 26. Vamos ler o versículo 26 que diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim, temos. Por quê? Porque para Deus valemos mais do que os pássaros. Para Deus nós somos filhos. Você, filho de Deus, que recebeu do Pai promessas irrevogáveis, é absolutamente importante para Ele. Todas as promessas são para que você possa compreender quão elevada estima o Deus eterno tem, enquanto você é um filho amado, uma filha amada. Guarde no seu coração esta instrução.
Mais valiosas do que joias são as promessas para nós. Mas há também o seguinte: ao passo que são infinitamente menores do que tudo aquilo que o Senhor tem para nós quando o tempo se findar. Ou seja, promessa é poderosa, é boa, é. Enche a nossa vida, nos motiva, é nos dado porque somos vaso de barro, é. Só que o que está reservado no final é maior do que tudo. Por isso, irmãos, aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, porque sabe que hoje Deus não nos trata como criatura, Ele nos chama filhos. Por isso, olhe bem, Jesus, quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus viu ali a grande oportunidade para dizer aos seus discípulos: é o que vocês são, por isso orarão assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. É o que o Senhor deu aos discípulos. Daqui por diante, o relacionamento é no nível pai e filho. É isso que Deus nos tem como filhos amados. Pois o Deus que a tudo faz novo, hoje é uma noite que Ele está aqui para renovar as suas esperanças. Então, não baseie o amor de Deus na circunstância que você está vivendo. Lembre-se, Deus lhe fez promessas. E esta promessa, ela vai se cumprir. Por quê? Porque esta circunstância adversa ficará para trás. Eu lembro que eu passei um momento da minha vida que eu não tinha casa. Que para jantar, eu e a Raquel, eu desempregado, e a Raquel trabalhando no emprego, que pagava, quando ela recebia, nós tirávamos o dízimo, e pagava apenas um armário de cozinha, que nós tínhamos comprado para se casar, e o valor da passagem para ela ir trabalhar. Comíamos porque a minha mãe, ela me ajudava. Eu almoçava, eu tomava café e jantava. Esperava a Raquel chegar. E quando ela chegava, os dois iam bem humilhados. Sentava na mesa e ficava esperando. Minha mãe dizia: filho, abre a geladeira, tem Danone, tem queijo. E eu: não, mãe, não. Porque eu me sentia envergonhado, já tinha me casado. Mas a situação era tão difícil. E parecia que não ia ter fim. Foi uma crise muito grande que teve no Brasil. As empresas construtoras de automóveis estavam mandando tanta gente embora. Foi um período tão terrível. Quem olhava para mim, recém-casado, fiquei desempregado, 9 meses. Quem olhava para mim, dizia, essa moça amarrou o bote dela no lugar errado. Um dia, um irmão disse: Isaías,
falei lá na empresa, vá fazer uma ficha. Fui fazer a ficha. Fui entrevistado por um senhor, já faleceu, chamava-se Olívio. Fiz a entrevista e lembro-me, na hora que eu ia saindo, eu fiquei entre a porta e disse, seu Olívio, eu queria só dizer uma coisa para o senhor, segurando a porta. Eu tenho uma casa para morar. Eu tenho comida, pois minha mãe tem me ajudado. Mas se é uma coisa que está me destruindo, envergonhando, é quando a minha esposa levanta menstruada para ir trabalhar. Ela sente tanta cólica, tantas dores, e eu fico em casa com muita angústia. Ele tinha uma fala muito interessante. Ele falava assim, tudo bem, o senhor será comunicado, pode ir embora. Eu fui embora, aguardei os dias, não me chamaram. Esse meu amigo disse, Isaías, não te chamaram? Não. Ele estava trabalhando nesta empresa e o Espírito Santo disse a ele, lembra da parábola do juiz iníquo, que aquela mulher insistiu, vá ao departamento pessoal, vá ao seu Olívio e fale sobre o Isaías. Chamava Inácio, esse irmão e amigo. Ele foi ao seu Olívio e disse, seu Olívio, por que o senhor não chamou o meu amigo? Ele disse, ele ainda não foi chamado. Não. Pegou o telefone e ligou para o departamento pessoal. Fulana, onde está a ficha de Isaías Soares? Ela, eu guardei. Ligue para ele imediatamente. Irmãos, eu fui chamado imediatamente. Quando eu fui ao departamento pessoal, e a moça me deu um papel, e ela colocou o meu salário. Eu saí do departamento pessoal, e é um rapaz comigo, e eu ficava para ele assim, é isso mesmo? É tudo isso aqui? E ele olhava e dizia, senhor Isaías, é tudo isso que o senhor vai ganhar. Eu comecei aí no Paz Mendonça. Vocês não lembram do Paz Mendonça? Lembra? Eu comprava de 2 carrinhos. Eu comprava um só de Danone, bis. Porque eu casei muito cedo, 21 anos, vai pensar em fazer sexo, só pensa em comer Danone. Danone, bolacha recheada, era um carrinho. O outro era de carne, arroz e feijão. A Raquel ia na frente e eu ia atrás com outro carrinho. Tinha hora que eu e ela, nós chorávamos em nos lembrar que alguns meses atrás, nós tínhamos que ir na casa da minha mãe para comer. E agora, pessoas vinham comer na minha casa. E quando eu abri o freezer, sabe o que jovem mais gosta, de recém-casado, mais gosta de comer? Hambúrguer. Caixas de hambúrguer, queijo. E eu comia hambúrguer. E eu comia Danone, eu comia doce, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Você pode aplaudir ao Senhor?